Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo sobre engenharia econômica. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre o sistema de amortização Price. Na literatura aparecem também outras nomenclaturas, como o sistema de amortização francês ou sistema de amortização tabela Price. São formas equivalentes aqui de nomenclatura do mesmo assunto. Sempre que a gente vai fazer um projeto industrial, um projeto pessoal, um projeto de negócio, a gente precisa saber se a gente tem condições de executar esse projeto, se a gente tem condições financeiras, para executar um projeto que a gente vai fazer. Pode ser a expansão de capacidade de uma fábrica, pode ser a abertura de uma filial, ou mesmo a compra de um automóvel na nossa vida pessoal. Se a gente não dispõe de capital próprio, a gente vai ter que fazer um financiamento, uma tomada de dinheiro emprestado para conseguir cobrir os custos desse nosso projeto e fazer o retorno então desse capital que a gente tomou emprestado em prestações que normalmente são mensais a quem nos emprestou o dinheiro. Esse cálculo de como vai ser feita a devolução do dinheiro que a gente toma emprestado é o que a gente chama de sistemas de amortização. Existem vários. O assunto de hoje é o sistema Price. Algo que vai ser importante na hora da gente executar um projeto é que a gente disponha de pelo menos parte do capital, que a gente não precise financiar 100% do capital necessário para executar um projeto. Isso porque as instituições bancárias, instituições financeiras, normalmente exigem que a gente disponha de uma entrada ou que financie parte desse empreendimento. Até por uma questão de risco, para um equilíbrio de risco entre quem está nos cedendo dinheiro e nós que estamos tomando dinheiro emprestado, que se equilibre esses riscos quando a gente coloca uma parte do dinheiro própria e uma parte dos recursos sejam financiados. Da mesma forma, se a gente financia 100% do nosso projeto, isso normalmente acaba encarecendo bastante o projeto, porque o montante de juros a ser pago com esse financiamento pode ficar bastante alto, inviabilizando os nossos desejos, as nossas ações. E claro, a gente sempre procura obter aquelas fontes de financiamento que representam os menores custos. Para isso a gente vai ter que olhar para questões como o sistema de amortização que é empregado, além da taxa de juros, do prazo e de outras condições contratuais na hora desse financiamento. Bom, sobre financiamentos então, a nossa preocupação aqui é como que essas dívidas que a gente contraiu vão ser amortizadas. Amortizar significa literalmente devolver o capital que a gente tomou emprestado. É claro que além da devolução do capital, vai se implicar uma devolução de juros também, que é a remuneração por a gente utilizar esse capital de terceiros. A amortização dessas dívidas, a gente tem que pensar dentro da prestação que a gente vai pagar ao tomar um financiamento emprestado. Vamos supor que a gente vai pegar um financiamento para executar um projeto e todo mês vai pagar uma parcela referente a esse financiamento. Essa parcela ela é composta basicamente de dois componentes. De uma parte de amortização, que é uma devolução do capital que a gente tomou emprestado, e uma parcela de juro, que é a remuneração por utilizar o capital de terceiros. O que acontece, por exemplo, é que se a gente tomou R$1.000 emprestado, a amortização corresponde ao quanto desses 1.000 estamos devolvendo de dinheiro. Então, se a gente tiver uma parcela, vamos supor, de R$150, onde R$100 seja amortização, R$50 sejam juros, R$100 está diminuindo dos R$1.000 que a gente pegou emprestado e a dívida vai começar diminuindo, a nossa dívida que a gente ainda tem, porque nós estamos amortizando essa dívida. E o juro, então, pelo fato de nós ter tomado esse capital emprestado. Toda prestação, então, dada pela variável P minúsculo, com o índice T, que representa o período de tempo, ou a parcela 1, parcela 2, parcela 3, assim por diante, sempre composta por uma amortização no período, mais uma parcela de juro no período. E a gente começa a ver algumas equações aqui que vão permear
todos os sistemas de amortização. Por exemplo, a parcela de juro T, né, índice T, ela é dada por saldo devedor, né, o quanto a gente ainda deve dessa dívida no período anterior, em T-1, vezes a taxa de juros que é dada por ele. E o saldo devedor no período 1, no período 2, no período 3, assim por diante, é dado por saldo devedor no período anterior menos a amortização referente ao período. Quando a gente fizer os exemplos, eu acho que isso tudo fica mais claro e até mais intuitivo. Mas a gente tem que passar aqui por essa parte conceitual também, para que vocês também tenham esse material à disposição. Sobre sistemas de amortização, existem vários, né? Os principais são o sistema Price e o sistema SAC, de amortização constante. Os outros, de amortização mista, amortização crescente, sistema americano e os outros listados, eles não são muito comuns. Quando a gente olha, até por simulações de financiamento aqui no Brasil, quase sempre aparece o sistema Price e o sistema SAC, um dos dois. Os outros são mais a título aqui de curiosidade. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o sistema Price. O sistema Price, ele é conhecido, a principal característica dele é que ele é um sistema de prestações constantes. A cada mês, por exemplo, a nossa prestação não varia conforme os pagamentos. É diferente de outros sistemas onde há variação na prestação. Ele foi popularizado no crédito direto ao consumidor pelos financiamentos para aquisição de casa própria, moradia, né? Mas ele é mais utilizado, especialmente utilizado, em financiamentos de curto prazo, 24, 48 meses, ou até um pouco mais do que isso. Para aquisição de automóveis, por exemplo, é o tipo de financiamento até mais comumente utilizado. Para a gente fazer os cálculos de um sistema de amortização Price, é relativamente simples. Existe um roteiro que a gente pode seguir. A primeira questão é o seguinte: a prestação é constante. O cálculo da prestação no sistema Price é muito semelhante, aliás, é uma das relações de equivalência que a gente já estudou, que ele é um problema do tipo dado P, achar A. Aqui aparece com a mesma equação, só nós estamos trocando A por P minúsculo para representar aqui prestação. A primeira coisa que a gente faz então é calcular a prestação. Depois, o passo 2 é calcular os juros de cada período. Então, vou calcular a prestação, vou calcular para o período 1, o juro do período 1, dado aí por saldo devedor de T-1, vezes a taxa E. Depois, eu vou calcular a amortização do período. Então, a amortização do período 1, dado pela prestação no período 1, menos o juro no período 1. Calcular o saldo devedor do período. Então, passo número 4, eu vou pegar o saldo devedor do período 1, fazer então saldo devedor de T-1, menos a amortização nesse período. Prestação é fixa, a amortização varia de período a período. Vamos aqui, por exemplo, vai ficando mais claro. Fazer a planilha de amortização usando o sistema Price de um empréstimo de R$1.000 a ser pago em 4 parcelas mensais. A taxa de juros é de 2,5% ao mês. Então vamos aqui para a resolução. Nesse primeiro momento, eu vou fazer a resolução de uma forma bem manual. Depois eu mostro como a gente pode fazer isso usando planilha eletrônica. Tenho aqui o que a gente chama de planilha do sistema de amortização. Então eu tenho os períodos 0, 1, 2, 3 e 4. Eu vou ter que calcular a cada período a prestação, o juro, a amortização e o saldo devedor para o sistema Price. E aqui do lado está o roteiro que eu mostrei para vocês. A primeira coisa, então, é calcular a prestação. A prestação é dada por essa fórmula, né? É um problema do tipo dado P achará. A prestação vai ser igual. O valor P é o quanto eu tomei emprestado nesse financiamento. É R$1.000. A taxa I, 0,025, né, 2,5%, substituindo aonde aparece I aqui, 25, elevado na N.
eu vou amortizar esse financiamento em 4 prestações, portanto, N igual a 4. 1 mais a taxa, 0,025, elevado na 4, tudo isso menos 1. Está aqui montada a expressão para a prestação, eu posso então calcular, e isso aqui vai dar uma prestação de 265,82. Esse é o valor que todo mês eu vou precisar desembolsar, 265,82. Então, a minha prestação é 265,82 aqui no período 1, no período 2, no período 3 e no período 4. Isso não varia. No período 0, não tenho prestação. No período 0 é quando eu tomo empréstimo e começo a pagar a partir do próximo mês. O juro, no período 0, eu também não estou pagando juro. No período 0, na verdade, a única coisa que está acontecendo é a minha dívida de R$1.000 que está sendo originada. Portanto, no período 0, eu devo R$1.000, que é o valor que eu estou tomando de empréstimo aqui no início. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Para a primeira linha, juro do período 1. Juro do período 1 vai ser dado por saldo devedor de T menos 1, que multiplica a taxa I. Quanto é o saldo devedor de T menos 1, ou seja, saldo devedor de 0? Saldo devedor de 0 é R$1.000, que multiplica a taxa de 0,025. Logo, o juro no período 1 é igual a R$25. Então, aqui, 25,00. Calculados os juros, nós vamos aqui então para a amortização do período 1. Então, a amortização do período 1 vai ser a prestação no período 1, que a gente já viu que é 265,82, menos o juro no período 1, menos R$25. Isso dá uma amortização de 240,82 para o período 1, então. Aqui, 240,82. E o saldo devedor para o período 1 vai ser, então, saldo devedor de 1. Saldo devedor do período 0, que é 1.000, menos a amortização do período 1, que é 25. Aliás, 25 não, 25 é o juro, é 240,82. Isso dá um saldo devedor agora de 759,18. Então, 759,18 é quanto estamos devendo aqui no período 1. Pois já amortizamos 240,82 e pagamos 25 de juro. Agora, para os próximos períodos, a situação é bem repetitiva, né? Eu vou ter aqui o juro no período 2, vai ser o saldo devedor no período anterior, 759,18, multiplicando a taxa I, que não muda, né? Então, o juro agora vai ser de 18,98. Vou botar aqui 18,98. A amortização para o período 2 vai ser a prestação, que não muda, menos o juro, então 18,98. A amortização no período 2, 246,84. Com 0,84. Saldo devedor no período 2 vai ser o saldo devedor do período anterior, 759,18, menos 246,84. Portanto, aqui, saldo devedor no período 2, 512,34. Vamos para cá, 512,34. Juro no período 3. Então, saldo devedor do período
anterior, 512,34, multiplica a taxa I, o juro, 12,81. Como saldo devedor, o juro a cada prestação, ele diminui também, né? Ele acompanha esse cálculo. A amortização no período 3 vai ser a prestação menos o juro, menos 12,81. Então, aqui a amortização no período 3, 253,01. Saldo devedor no período 3, 512,34, menos 253,01. Opa! 253,01. Isso fica 259,33. Então, vamos aqui completando período 3, então, 12,81, 253,01, 259,33 aqui no saldo devedor. Último parte do nosso cálculo, juro do período 4, então, 259,33, multiplicando a taxa I, juros 6,48. Amortização no período 4, 200 e... Aliás, a prestação se mantém aqui constante, 265,82, menos o juro, 6,48. Amortização, 259,33. E o saldo devedor, agora no período 4, vejam só, saldo devedor do período anterior, 259,33, menos a amortização do período, 259,33. Saldo é igual a R$0 no período 4. Isso tem que ser assim, né, pessoal? Porque olha só o seguinte, estamos amortizando, estamos quitando essa dívida em 4 prestações. Então aqui o juro foi 6,48. A amortização aqui foi de 259,33 e o saldo devedor é 0. Significa que a gente quitou a nossa dívida. Tem que ser assim. Prestações constantes, juro decresce, porque o juro acompanha o saldo devedor, que é decrescente, né? Tem que ser decrescente, né? A gente está pagando. A amortização, ela cresce ao longo dos períodos e chega lá no final igual a 0. Como é que a gente sabe se a nossa planilha está correta? Se a gente chegar a 0 no último período aqui, no último período a gente chegar com saldo devedor igual a 0, a nossa planilha está correta. Vamos fazer esse mesmo exemplo em planilha eletrônica para vocês verem como fica bem simples, já que tem muita operação repetitiva aqui, né? Então eu já estou aqui com a planilha pré-montada, né? Eu vou começar colocando aqui, preenchendo a linha referente ao período 0. Período 0 não tem a prestação, não tem o juro, não tem a amortização. A única coisa que eu tenho é um saldo devedor de R$1.000, né? Que é a origem da dívida. Para fazer a primeira linha, qual é a prestação no período 1? Lembra que é um problema do tipo dado P achará. Eu vou resolver isso usando a fórmula de matemática financeira do Excel. Eu poderia inserir todos aqueles cálculos e aquelas variáveis, mas eu prefiro usar aqui a fórmula de matemática financeira. Eu vou dar o igual para iniciar, dizer para o Excel que eu vou inserir uma fórmula, e a fórmula que eu vou colocar é o PGTO, pagamento, que é uma fórmula que retorna uma série uniforme equivalente. Abro parênteses e começo a colocar os argumentos. Taxa, eu vou clicar em cima aqui dessa minha taxa para vincular o valor, né, e fixando com F4 para que isso não varie conforme eu movimente essa fórmula. Ponto e vírgula, número de períodos. São 4 períodos, eu clico aqui e travo também porque eu não quero que isso varie conforme eu arraste a fórmula para outras células. Valor presente. Quanto que é o valor presente? É o próprio saldo devedor no período 0. Eu vou botar um menos e eu vou vincular aqui com o saldo devedor.
E como essa prestação não varia de período para período, eu travo também aqui com F4 o valor dessa célula. Próximo argumento é o valor futuro, que eu não tenho, não vai fazer parte desse cálculo. E o tipo vai ser zero, vai ser o tipo fim do período. Convenção de fim do período significa que a série postecipada, não é aquela série antecipada. Fecho parênteses, dou um Enter, já está aqui o cálculo da prestação. O juro vai ser o quê? Saldo devedor do período anterior, então vou clicar em cima do 1000 e agora sim eu não vou travar a célula, porque essa célula varia conforme, aliás, o valor varia conforme o avanço de período a período, multiplicando a taxa I. Mas a taxa I eu travo com o F4, porque isso é uma constante. Já está aqui o juro de R$ 25. A amortização vai ser a prestação no período 1 menos o juro pago no período 1. Também não travo nada aqui, porque isso aqui varia de período a período. 240,82, saldo devedor no período 1, saldo devedor do período T-1, portanto, saldo devedor de 0, menos a amortização no período 1, 759,18. Depois que eu montei a primeira linha, agora é bem simples. Eu seleciono todas essas células aqui da primeira linha, venho aqui nessa cruz preta, quando eu aproximo o mouse ele já forma essa cruzeta preta, clico com o mouse e arrasto para baixo até a linha 4. Vejam que os nossos cálculos aqui fecham exatamente com o que a gente fez na resolução manual. Chegamos ao saldo devedor de 0, nosso saldo devedor era 259,33 e na última prestação, ele teve uma parcela de amortização de 259,33 também, por isso que foi 0. E a nossa prestação do período 1 ao período 4 se manteve inalterada, se manteve constante, que é a característica do sistema Price. Então essa resolução com planilha eletrônica fica bem mais simples, fica bem mais objetivo, bem mais rápido de a gente fazer, especialmente quando a gente tiver problemas com 12, 24, talvez 48 prestações. Aí é claro que a resolução manual fica muito trabalhosa. E quando a gente precisar executar um cálculo de financiamento, e na verdade a gente quiser saber apenas qual é o saldo devedor em um determinado período que a gente já avançou os nossos financiamentos, vamos supor que estamos lá pela metade, um pouco mais da metade do financiamento, queremos saber qual é o saldo devedor desse nosso financiamento. Existe uma fórmula que a gente pode fazer para chegar diretamente nesse valor, que é essa equação que está dada aqui, que é para encontrar o saldo devedor com um determinado período T, a partir de, sem precisar fazer toda a planilha, a gente simplesmente usando a equação já chega direto no saldo devedor. Se vocês notarem, essa equação nada mais é do que o valor presente das prestações que ainda faltam a pagar. Em outras palavras, é um problema do tipo dado A, achar P, para aquelas prestações que ainda faltam a pagar no financiamento. Então, por exemplo, calcular o saldo devedor para o terceiro período do exemplo anterior, utilizando essa equação acima. Vamos aqui na resolução. Nós tínhamos já calculado que o saldo devedor no período 3 é 259,33. Nós vamos fazer pela equação. Então está aqui a nossa equação. Nós vamos ter saldo devedor de 3 é a prestação, que já havíamos calculado que é 265,82, 1 mais a taxa I, sendo que a taxa é 0,025, é 2,5%, elevado na N, nesse caso o nosso N é 4, temos 4 prestações no qual essa dívida é amortizada, menos T. T aqui é 3, nesse problema. I 0,025, 1 mais I 0,025, elevado na N, 4, menos T, que é 3. Resolvendo a equação, a gente vai chegar nos mesmos 259,33. Então, aqui vai ficar 259,33. Vocês podem conferir aí
que essa equação chega exatamente nesse valor. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro essa parte da amortização utilizando o sistema Price. Eu recomendo sempre fazer o exercício com planilha eletrônica. Acho que é importante treinar e é importante se familiarizar com a resolução, porque é muito mais rápido, muito menos demanda muito menos esforço da gente, né? Já que é um cálculo bastante repetitivo. Mas se vocês tiverem dificuldade, se vocês tiverem alguma questão que não tenha ficado muito claro, me escrevam aí que eu respondo vocês e eu ajudo vocês com a resolução. Certo? Um abraço e até mais!